Bom dia, boa noite, tudo bem com você? Como é que você está? Como é que você passou de ontem? Tudo em ordem? Hoje, segunda-feira, né? Todo dia é segunda-feira, né? Mas hoje, segunda-feira, dia 21 de julho. Maravilhoso dia que Deus nos deu, né? De graça. Com a sua graça, com a sua misericórdia, nos concede mais um dia para que possamos viver, para que possamos cumprir nosso propósito aqui na terra. E vamos lá, nós hoje, para continuarmos com nossos provérbios, estamos na reta final. Hoje terminaremos, né? Com certeza, o capítulo 27. Então, hoje nós vamos, capítulo 27, versículo 22. Mesmo que você só que o imbecil no pilão, a estupidez não se separa dele. Olha isso, gente. É muito forte isso, né? É muito forte. Então, esse provérbio nos mostra uma imagem forte demais, né? Uma pessoa insensata, mesmo que seja socada no pilão, né? Uma pessoa imbecil, ele fala, né? Mesmo que socar no pilão, o que é socar no pilão? Socar no pilão você soca, por exemplo, o milho ali para virar uma quirela, né? Para virar, ou seja, moer, triturar, né? Então isso significa que como se fosse através da força, né, da pressão, fosse possível tirar a tolice ou a estupidez de uma pessoa. Mesmo assim, você não vai conseguir tirar. Né? Então aqui o imbecil, o tolo, o insensato, representa uma pessoa teimosa, rancorosa, que rejeita a sabedoria, os conselhos, a correção. Mostra que mesmo a dor, muitas vezes, o sofrimento, não é suficiente para a pessoa mudar o coração. Muitas vezes, até mesmo na dor, a pessoa tem raiva, tem ódio e fala assim: por que será que Deus esqueceu de mim? Por que será que Deus está mandando isso para mim? Tudo tem um propósito na nossa vida, né? Tudo tem um propósito. As dores e todas as coisas que acontecem na nossa vida, não é porque Deus quer, é porque nós procuramos. É porque nós procuramos. O que Ele quer? O que Ele quer é que nós sejamos pessoas que compreendam a palavra dEle, que busquem viver na intensidade aquilo que Ele nos ensina. Mas nós não buscamos a palavra, somos orgulhosos, não lemos a Bíblia, não procuramos buscar a palavra, para que a gente possa cada vez mais ter sabedoria, para que a gente possa ter... A Bíblia é tudo, gente. A Bíblia é sabedoria, é tudo. A Bíblia nos ensina que a gente tem que levantar, acordar, que a gente tem que mexer o corpo, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ser, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que amar. Olha, a Bíblia ensina tudo. A Bíblia nos ensina tudo, mas nós somos relutantes a ler a Bíblia, né? E por quê? Porque muitas vezes eu acho que a Bíblia, para que ler a Bíblia? Eu já sei tudo, né? Já sei tudo. Aí vai sofrendo as consequências que a vida vai colocando, né? Que você vai buscando na sua vida com a sua qualidade de vida, né? Veja, e aí tudo que acontece na sua vida é ação e reação. Então percebe? Então Deus, Ele nos fez, lá em Gênesis 1:26, a sua imagem e semelhança, para que a gente possa viver, desfrutar daquilo que Ele deu de melhor para nós. Veja, Ele deu um mundo maravilhoso para nós, pediu para que a gente desfrutasse dele. Ontem eu dizia que Deus fez o mundo e não pediu tua opinião. Não, Ele te deu pronto. Né? Mas é que nós buscamos fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Então veja, muitas vezes, né? Na dor não é suficiente para que a gente mude o coração, muito pior, muito pelo contrário, né? Piora até a situação, né? Então ele permanece a pessoa insensata, ele permanece nas suas convicções, nas suas crenças, nas suas tolices, não por falta de oportunidade, mas por resistência interior à sabedoria. A transformação verdadeira não vem da disciplina externa, mas de uma mudança interior. A transformação vem de dentro. Infelizmente, né, tem muitas pessoas assim, que não dá mais para falar, né, porque o coração tá fechado. Você fala, mas a pessoa tá com o coração fechado. A pessoa não quer mudar, a pessoa não quer transformar, né, não quer se transformar, se deixar transformar. Então, que a gente não seja essas pessoas, né, que o coração não esteja fechado, que o coração não seja tão cheio de rancor, de ódio, que não caiba lá dentro o amor. Né? Então tira do seu coração essa angústia, as amarguras, o rancor, essa falta de perdão.
Porque se ficar tudo isso aí dentro, não vai caber mais nada. Deus não consegue entrar. E nada é culpa de Deus. Tudo é culpa nossa. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Você acha que Jesus subiu lá na cruz e foi crucificado? Ele mesmo se crucificou? Não. Alguém crucificou ele. Mas ele teve a compaixão de pedir para o Pai perdoar aqueles que estavam crucificando. Imagina o tamanho do amor, gente. Imagina o tamanho do amor. É esse amor que ele nos mostra. É esse amor que ele mostra pra gente, que a gente tem que saber perdoar as pessoas. É com esse amor verdadeiro. Porque aí, o que vai acontecer? Seremos pessoas boas, pessoas transformadas, pessoas que realmente vai ter Deus no coração, pessoas saudáveis. E ter Deus no coração é ter saúde, é ter paz, é ter prosperidade. Ou seja, é prosperidade. É romper a semente que está dentro do nosso coração, a semente boa. Joga a semente ruim fora. Descarta ela. E só semeie sementes boas, que vai frutificar, que vai dar bons frutos. Versículo 23. Observe bem o aspecto das suas ovelhas e preste atenção em seus rebanhos. Muito bem. O 23 e 24. Vamos ler junto aqui o 23 e 24 e explicar junto. Observe bem o aspecto de suas ovelhas, preste atenção em seus rebanhos, porque a riqueza não dura para sempre, nem fortuna passa de geração em geração. O que esse provérbio está querendo dizer aqui? O povo hebreu, os rebanhos, as ovelhas, era símbolo de riqueza, né? De sustento, porque era o que eles tinham, né? As ovelhas davam lã, davam leite, né? Então, ele quer nos mostrar aqui que nós não podemos ser negligentes com aquilo que nos sustenta, com aquilo que nos dá a vida, né? Aquilo que sustenta a sua vida, aquilo que sustenta a sua casa, a sua família. Então, o que ele fala? Esteja atento à situação real das coisas. Não viva de suposições. Aquele que é líder, que é filho, né, a imagem e semelhança, sabe cuidar do que está aos seus cuidados. Cuida dos seus negócios, de suas finanças. Então, cuide dos seus negócios, cuide da sua finança, cuide da sua vida, né? E cuide da sua família, cuide do seu propósito que Deus confiou para você. Cuida e faça o melhor que você pode. Dê o seu melhor. Lembra da palavra do talento? Não seja aquele servo mau e infiel que enterrou seu talento. Mas cuide, né? Porque as riquezas não duram para sempre, né? No 24. Porque a riqueza não dura para sempre. Isso importa dizer que, se eu não souber, né, achar aquilo que está ruim, né? Porque eu fico sempre falando, mas Deus quer assim. Deus quer assim. É a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cresça, prospere e vire uma pessoa transformada. Essa é a vontade de Deus. Então, se você se acomoda e acha que está ruim, não é porque Deus quer assim, né? Eu posso perder, né? Se eu ficar achando isso, que vai estar tudo certo e não fazer nada, eu posso perder tudo aquilo que eu conquistei, né? Tudo aquilo que eu conquistei. A prosperidade só é garantida quando eu busco no dia a dia ser melhor, crescer, aprender, sendo vigilante, buscando sabedoria, buscando oportunidades. Veja, a oportunidade a gente busca, a gente não espera ela bater na porta, né? É fazer de um limão uma limonada. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. É fazer também, florir no deserto. Olha que lindo, né? Uma historinha de um patrão, ele pediu para o seu empregado vender sapatos. Então, o cara entrou lá para vender sapato na empresa que fabrica sapato. E aí ele falou assim, eu quero que você vai vender sapato num lugar aonde... Deu um lugar lá para ele vender sapato. Bem, ele chegou lá, ele olha para todo mundo descalço. Ele fica desesperado. E aí ele pega e volta para trás. Chega lá e fala pro patrão dele assim, viu, você me odeia? Porque você me mandou num lugar aonde ninguém usa sapato, vender sapato. Aí o patrão pegou, chamou outro funcionário e mandou ele no mesmo lugar, com as mesmas condições, com as mesmas orientações. Esse cara chega lá, não sabia do outro, esse cara chega lá
e olha para todo mundo descalço. O que ele fala? Meu Deus, que maravilha! Aqui eu vou vender sapato para todo mundo. Veja. Um viu oportunidade. O outro viu o quê? Viu na oportunidade uma negligência, né? Então, tem gente que vê as oportunidades e deixa as oportunidades passar. E tem gente que vê nas dificuldades a oportunidade. E outro acha, na oportunidade, vê dificuldades. Percebe? Então, é assim na nossa vida. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é a nossa vida, que é a nossa família, e buscar cada vez mais. Você viu então esse provérbio? Olha bem, né? O aspecto das suas ovelhas e presta atenção em seus rebanhos, porque a riqueza não dura para sempre, né? E o 25 agora, 25, 26 e 27. São os três assim, na sequência um do outro, né? Olha, corte o capim e quando ele brotar, ajunte os fenos no monte. Dessa forma, as ovelhas lhe darão roupa e os cabritos darão para você comprar um campo. As cabras darão leite para alimentar você, sua família e suas empregadas. Olha que lindo esses versículos. Então, eles são o quê? A continuação do 23 e 24. Então, o 25 nos mostra o cuidado e a sabedoria constante nesse contexto da terra, né? Para que eu possa alimentar minhas ovelhas, que é o meu negócio, né? Que é o negócio dele lá. Então, eu tenho que cuidar o quê? Da terra, tenho que ver onde que tem pasto, né? Por quê? Então, a terra vai o quê? Alimentar as minhas ovelhas. E as ovelhas são o quê? O negócio dele. Então, sabendo retirar dela com sabedoria os recursos naturais para que ela possa sempre produzir mais. Então, veja, da terra nós temos que tirar os recursos naturais para que ela também possa, né, tirar com sabedoria, né, para que ela possa produzir mais. O que hoje muitas vezes não está acontecendo, né? Por quê? Por conta da ganância, por conta da, né, as pessoas vivem destruindo. Mas nós temos que buscar cada vez mais acreditar no nosso potencial e fazer frutificar aquilo que Deus deu na nossa mão. O 26 mostra os benefícios. Quais os benefícios? Que ele fala lá, né? As ovelhas lhe darão roupa e os cabritos darão para você comprar um campo. Ou seja, nas ovelhas você faz a lã, né? E os outros você vende para fazer o quê? Para fazer e comprar novos pastos. Para fazer novos pastos e comprar novos pastos. Então, aqui está a valorização daquilo que você ganha. Que você ganha, muitas vezes, você não ganha mal. Mas, muitas vezes, você administra mal. Se você gasta mais do que ganha, tudo que você ganhar vai ser pouco. Porque tudo que você ganhar vai ter um propósito, outra intenções, e você vai gastando tudo. Um exemplo muito claro aqui é de pessoas que ganham na loteria. Se a pessoa não está preparada para ganhar aquele valor, ela vai torrar tudo e ainda vai ficar devendo. E assim é você. Se você não sabe administrar o pouco, por que você pede muito para que Deus dê outro serviço, outro salário, né? Ou que você possa ter o seu negócio para você prosperar cada vez mais? Então, se eu não souber administrar o pouco que eu tenho, né? Isso também é bíblico. Tem parábolas que falam sobre administração. Se você não administrar o pouco, a parábola do talento já é uma parábola que fala sobre isso. Então, veja bem, esse versículo nos traz a responsabilidade de gerenciar o que a gente gasta e buscar cada vez mais conhecimento para quê? Para fazer o bom uso daquilo que a gente ganha. Tem muitos vídeos aí no YouTube. Aquele moço que eu falei para vocês, né, do Rick Chester, ele fala muito sobre você, como gerenciar o seu dinheiro, como fazer seu dinheiro, né? Ele tem muitos vídeos dele ali no YouTube, de graça, para você assistir. Para você parar, para você analisar, para você levar um choque de realidade e para ver, de repente, o que você ganha não é tão pouco assim, mas é o que você gasta que você precisa controlar. Então, a responsabilidade com a casa, né? E o que nela vive passa por uma boa administração dos bens que você possui. Então, veja, a responsabilidade com a sua casa e os que nela vive passa da sua boa administração. E depois o 27, que termina, né?
as cabras darão leite para alimentar você, sua família e seus empregados. Então aqui as cabras simbolizam provisão abundante, né, para toda a sua família e até para os empregados. Isso mostra a boa administração dos seus recursos, em busca de fazer aquilo que você precisa fazer, né? Em busca de você buscar conhecimento cada vez mais para você poder saber como é que você faz uma provisão abundante, tá? Então, isso nos mostra uma boa administração do nosso recurso, né? E essa boa administração, ela não traz só benefícios para você, né? Nem para pessoais, mas também para aqueles que vivem, que dependem de você. Então, assim, quando você cresce, você ajuda outras pessoas a crescer. E quando você prospera, você também ajuda outras pessoas a prosperarem. Porque esse é o verdadeiro sentido da nossa vida. É aquilo que eu faço dar certo, eu vou passar para os outros para que eles possam fazer também. É a questão de você ter prazer em passar aquilo que você aprendeu, que você sabe, porque isso é verdadeira sabedoria. É aprender e passar aquilo que você passa. Então veja, a provisão abundante. Aqui quando a gente trabalha aquilo que nós precisamos fazer, quando a gente busca sabedoria, quando a gente busca discernimento, quando a gente busca de todo o coração aprender mais, para que a gente possa cumprir o nosso propósito aqui, para que a gente possa ter uma boa família, para que a gente possa ter um bom emprego, para que a gente possa ter se a gente tiver uma boa empresa, tratar bem os funcionários, tudo vai depender daquilo que nós fazemos com o que Deus deu para nós. Então, que a gente possa, nessa segunda-feira, justamente numa segunda-feira, olha aqui que versículos bons, né, que a gente estudou aqui hoje, né, para que a gente possa cada vez mais buscar sabedoria, buscar fazer aquilo que nós precisamos fazer, para aquilo que nós precisamos fazer para cumprir o nosso propósito, né, cuidar daquilo que é o nosso sustento, saber organizar aquilo que a gente ganha, saber gerenciar, né, saber não gastar além, né? Então, eu vi nesse final de semana muitos vídeos do Rick e ele falando se você... É muito interessante um vídeo dele que fala sobre você economizar e sobre você administrar o seu dinheiro. Não é tanto economizar, mas é administrar o seu dinheiro. Então, ele fala das festinhas de final de semana. Ele fala, você está sempre marcando uma, sai de uma, já está marcando outra. E quando você começa a parar com essas coisas, você passa a ser o chato do pedaço, né? Então ele fala, dá um exemplo lá assim, ó. Você quer que a sua filha estude numa escola melhor, numa escola particular. Mas sua filha não vai estudar numa escola particular enquanto você não economizar, por exemplo, o dinheiro daquelas festinhas que você está marcando, o dinheiro daquela ida para tal lugar que você está marcando, aquele hotel que você reservou, né? Então, tem coisas que nós precisamos renunciar em prol de outras coisas melhores. Então a gente tem que, de repente, passar um bocado apertado agora, para que depois a gente possa colher os frutos. Porque se a gente achar que a gente vai colher frutos sem sacrifício e sem a gente fazer um gerenciamento disso tudo, vai ser impossível na nossa vida. Nós podemos ganhar milhões de loterias, que tudo vai ir do jeito que veio, vai. Porque dinheiro fácil vai fácil. Mas aquele dinheiro que eu ganho com suor do meu rosto, eu tenho que também saber administrar, porque senão ele vai fácil. E isso eu falo para você e falo para mim também. Falo para mim também. Muitas coisas que hoje eu não tenho na minha vida porque eu não soube administrar bem o dinheiro que eu ganhei. Então a gente precisa, e nunca é tarde, gente, nunca é tarde. E eu estou aqui falando para você que eu estou aprendendo também muito com isso. Estou aprendendo cada vez mais. E é por isso que eu estou passando para vocês, porque aquilo que eu sinto que é importante para mim, eu quero passar, eu quero transbordar também, para que outras pessoas possam ir desfrutando daquilo que Deus deu para nós, né? E que depende de mim. Né? Eu tenho que fazer aquilo que depende de mim. E aí eu espero sim aquilo que Deus faz por mim. Mas eu não espero que Deus faça por mim. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer e Deus vai fazendo a parte dele. Então que essa segunda-feira seja assim para a gente refletir bastante. Né? O que eu posso fazer para melhorar na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Né? O que eu posso fazer para melhorar as minhas finanças. O que eu posso fazer para me gerenciar melhor aquilo que eu ganho. Né? Aquilo que está ao meu ciclo, que está à minha volta. Né? O que eu posso fazer. E o que eu posso evitar para que coisas melhores possam acontecer na minha vida. E o que eu estou fazendo que está me atrapalhando, que eu tenho que ir cortando, né? As coisas que de repente não vai me trazer benefícios
e nem vai cuidar da minha família e nem dos meus empregados, como diz o provérbio. Fique com Deus, um beijo no seu coração, que Deus abençoe sua casa, abençoe seu dia, né? Sua casa, sua família, sua prosperidade, seus negócios. E vá lá, vamos fazer o que tem que ser feito hoje, porque é só hoje que importa. É só hoje que nós estamos com vida. O ontem já é passado, né? Era hoje, já virou ontem e é passado. E aquilo que a gente não fez de correto ontem, vamos fazer hoje de melhor. E amanhã será hoje e amanhã de novo. Fique com Deus, beijo no coração.